Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos com a Ana de Souza Aranha. A Ana, ela é diretora do Quintensa. Bom, eu acho que para explicar o que é o Quintensa e por que a gente tem esse bate-papo, nada melhor do que ela mesma explicar, né, Ana? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. Bom, começando por essa primeira pergunta de o que é o Quintensa. O Quintensa é uma aceleradora de negócios de impacto. Então, a gente existe para impulsionar o crescimento de empresas que estão resolvendo grandes desafios sociais e ambientais. E o Quintensa começou em 2009. Quem fundou a gente foi o Léo Figueiredo, que empreendeu no mercado financeiro por mais de 20 anos e fundou o Quintensa no intuito tanto de poder ajudar outros empreendedores, né? Então, sabendo como é difícil essa jornada, poder usar o aprendizado dele para ajudar os empreendedores, como também na crença de enxergar empresas como um veículo de transformação positiva. Então, de sair dessa visão binária de terceiro, primeiro e segundo setor, mas como colocar as empresas como um instrumento de gerar impacto positivo. Então, o Quintensa, como aceleradora, a gente tem programas que olham tanto para ajudar empreendedores no momento de validação de modelo de negócio. A gente tem um programa também que olha muito para estruturar a gestão dos negócios, trazendo eficiência para a gestão e impulsionar o crescimento deles. E programas também que focados na captação de investimento. E contexto que a gente se relaciona diretamente com os empreendedores, ou também via programas em parceria com outras empresas, institutos e fundações. Legal, você falou de uma coisa bem interessante aí, que é primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Eu acho que a gente coloca tudo dentro de uma caixinha e tenta separar, né? E uma das iniciativas mais interessantes, eu acho que uma das, é o Guia 2,5, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o ouvinte o que é esse guia e como que ele surgiu, né? Legal. Bom, o Guia 2,5 ele surgiu em 2015. A verdade é que a ideia ela já existia desde 2013, mas ela ficou um tempo na gaveta. E em 2015 a gente resolveu, de fato, tirar ele do papel, porque o que era o cenário? A gente percebeu que os empreendedores eles estavam com muita dificuldade de encontrar as iniciativas que já existiam focadas em desenvolver os negócios de impacto. Então, a gente percebeu que quando às vezes algum empreendedor se inscrevia para o programa do Quintensa e por algum motivo, algum critério de seleção não tinha fit com o nosso programa, e a gente indicava outros programas para ele se inscrever. Então, muitas das vezes, quando a gente ia indicar o programa, a gente percebia que ele não conhecia ainda, e a gente acabava ali no 1 a 1 contando, tem tal programa, funciona dessa forma, o processo de seleção deles funciona assim, legal. Eles agregam tal valor. Então a gente falou, putz, isso aqui tá bem ineficiente, né? A gente fica fazendo isso no 1 a 1 e é estranho, é errado, né? De alguma forma, o cenário do empreendedor não saber que essas iniciativas existem. De um outro lado, a gente viu também que tinha uma relação meio desigual. Então, o empreendedor era selecionado pelas aceleradoras, incubadoras, mas de um outro lado não conseguia selecionar também as aceleradoras, né? Você falou, puxa, como que o empreendedor ele também pode ter um poder de decisão maior conseguindo selecionar a aceleradora do outro lado? E, por último, também trazer eficiência para o ecossistema, porque no momento em que o empreendedor ele se inscreve para programas que não têm fit com, muitas vezes, o estágio que ele está, acaba que isso é ineficiente para o ecossistema como um todo, porque a aceleradora acaba gastando um tempo na seleção que não era necessário, o empreendedor se inscrevendo nos programas. Então, a gente queria trazer clareza sobre quem são os players do ecossistema, o que cada um faz, qualificar essa decisão do empreendedor e ajudar ele no acesso para essas iniciativas, né? Então, facilitar a conexão entre esses dois lados, entre os empreendedores e as organizações que existem para impulsionar os empreendedores. A gente já percebeu aí que é super importante o guia, mas eu queria ir um pouco mais a fundo. O que vocês viram como de interessante de dados? O que o guia resultou aí que chamou a atenção de vocês?
Uma coisa que eu acho que é legal também, de curiosidade, de contar sobre o começo da história, a primeira versão do guia ele ia ser um roteiro de como entrevistar uma aceleradora. Na Legal, verdade, era legal. uma orientação para o empreendedor nessa história de querer empoderar ele, que era como você deveria entrevistar uma aceleradora. Porque às vezes chegava para mim empreendedores que perguntavam assim: Ana, tal programa me procurou, você acha que eu deveria participar? E eu começava a fazer perguntas do tipo: mas você vai ter um mentor exclusivo para você? Você vai ter... Qual equipe que vai estar dedicada? A cada quantas semanas são os encontros? É tudo em grupo ou individualizado? E aí o empreendedor fala: nossa, puxa, eu não Uhum. perguntei isso. Eu falo: bom, mas como você pretende decidir, né? Então a hipótese inicial do guia era esse roteiro, e depois que a gente percebeu que, na verdade, um outro gargalo era conseguir as respostas para essas perguntas, né? Então foi por isso que a gente foi para as organizações obter essas respostas. A gente tá brincando aqui, né? Porque surgiram essas dúvidas e tal, mas o empreendedor ele tem vários perfis, né? Então nem sempre o pessoal vem já com tudo prontinho, né? E o que a gente, até um aprendizado que a gente teve foi que foi importante também para conseguir demandar das organizações essa clareza também na proposta de valor. Então, eu vou contar agora um pouco mais sobre o que é o guia de fato, Uhum. mas, por exemplo, na hora de criar os tipos de suporte que são oferecidos, a gente separou a conexão com clientes, a conexão com potenciais investidores, da conexão entre a rede de empreendedores da organização. E o porquê disso é porque a gente via que muitas vezes as organizações falavam que o que elas aportavam era networking e parava nisso, né? E a gente acha que da mesma forma que a gente demanda clareza para o Uhum. empreendedor para falar da proposta de valor que ele oferece, a gente deveria fazer a mesma lição de casa, né? Então, foi um exercício também legal nesse sentido. Mas, bom, voltando para sua pergunta, na edição de 2015, né, que foi a primeira que a gente fez, a gente descreveu 11 organizações e a gente teve uma resposta de mais de 2.000 downloads, passou de 2.200 downloads. Que legal. E para a gente foi super importante para validar que, de fato, o conteúdo era relevante. Então, quando a gente refez agora em 2017, foram 3 mudanças principais. Então, primeiro que a gente mudou a linguagem de organização para iniciativa. Então, explicando, por exemplo, aqui dentro do Quintessa, a gente tem 3 iniciativas. Tem o programa de aceleração, tem a aceleração focada e assessoria para captação de investimento. Então, era importante a gente conseguir falar para o empreendedor nessa linguagem de iniciativa, sendo mais específico do que só o que uma organização faz, né? Uhum. A gente também decidiu incluir os atores, as iniciativas, né, focadas em oferta de capital. Então, na primeira edição de 2015, eram só aceleradoras, incubadoras. E agora tem Tá. fundos de investimento, atores também focados em fazer empréstimo para negócio de impacto. E a terceira grande mudança foi que o que antes era uma publicação, né, um PDF em si, virou um site de fato interativo. Então, ficou muito legal porque o empreendedor ele responde qual estágio que ele está, qual tipo de suporte ele precisa, qual estado do Brasil ele está, e aí o sistema responde para ele quais iniciativas têm fit com o que ele está buscando. Então, depois desse filtro, ele clica e ele consegue navegar lendo sobre a iniciativa. Então, conta sobre o que ela oferece, detalha de fato o suporte que ela propõe para o empreendedor, como ela seleciona, qual que é o histórico dela de atuação, então cases, por exemplo, que tem no portfólio, e conta também sobre a organização. Então, Uhum. nessa edição de 2017, foram 30 organizações que participaram, com 34 iniciativas. Então, foi muito legal, porque das 11 que a gente tinha em 2015, subiu agora para 34. Então, para o empreendedor, ele conseguiu ter uma visão muito mais rica do ecossistema, né? Fora o fato do ecossistema ter crescido em si. E trazendo alguns dados que mais chamaram a atenção do guia, o primeiro foi uma questão geográfica. Então, das 30 organizações, de fato, a sede de 20 delas está aqui em São Paulo. Então, ficou bem explícito essa concentração das Uhum. sedes aqui em São Paulo.
Mas, ao mesmo tempo, que a gente chegou, um número que chamou muito a nossa atenção é que a outra pergunta que a gente fez é em quais estados as iniciativas atuavam. E muitas delas têm abrangência nacional. Então, Legal. mesmo cidades que hoje não têm sede de nenhuma organização, a menor quantidade de iniciativas que atuam é 19. Então, você fala, puxa, eu estou agora, não sei, no Mato Grosso do Sul, tem 19 iniciativas que poderão te ajudar. Legal. Então, a gente achou esse número muito legal. Uhum. Um outro número que chamou a atenção também a gente fez uma linha do tempo, do ano de fundação de cada iniciativa. E nisso ficou muito explícito como, de fato, cresceu a quantidade delas. Então, em 2015, foram 7 novas iniciativas, 2016, 8 novas e 2017, 4 novas. Então, isso vem tanto de novas organizações que surgiram no campo, como diversificação de portfólio. Então, uma mesma organização criando mais de um programa. Um outro dado que também chamou muito a nossa atenção é que tinha um certo, não sei se um mito, né, mas se falava muito que a grande maioria dos programas não cobravam contrapartida do empreendedor, né, então eram gratuitos. Tá. E do número que a gente levantou, 18% das iniciativas de fato eram gratuitas, 23% tem como contrapartida a participação societária, e aí, claro, vai muito na linha dos fundos de investimento, né, que participaram. Mas 59%, então a grande maioria, tem uma contrapartida financeira que é cobrada do empreendedor. Interessante então, isso chama muito a nossa atenção de ver um ecossistema se comportando mais nessa relação de troca, assim, né, como uma prestação de serviço mesmo, do que uma linha de captar doação e aí oferecer de graça para o empreendedor sem contrapartidas, né? E acho que mais 3 curiosidades aqui para fechar essa pergunta. Uma delas é que a gente também levantou quais estágios de negócio cada iniciativa apoiava, e a grande maioria delas está no estágio 5, então traduzindo um pouco o que isso significa que é depois da fase de validação de modelo de negócio, quando a empresa já está no momento de estruturar sua gestão e entrar num ritmo de crescimento mais relevante. Então, de fato, tem um espaço para iniciativas que ajudem o empreendedor num momento mais inicial do modelo de negócio. Um outro dado é que a gente tem uma questão de conceito, né, em relação ao que são os negócios de impacto. Sim. Então, a gente perguntou para as iniciativas qual definição elas usavam no seu processo de seleção. 38% respondeu a Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil, que foi um documento criado em 2015 pela Força Tarefa de Finanças Sociais. O Quintessa, inclusive, participou desse momento. Aliás, a gente já fez um podcast aqui sobre a Força Tarefa. Acho que para quem está acostumado a ouvir o podcast já ouviu. Para quem ainda não conhecia o podcast ou é a primeira vez por aqui, a gente vai colocar todos os links aqui na descrição. Mas foi um bate-papo bem legal sobre Força Tarefa, que eu acho que explica um pouco esse documento que você tá falando. Legal. Então, o que é legal disso aqui mostra como a ideia da carta era ser, de fato, esse marco em que trouxesse uma definição comum, né, que todos os atores do setor pudessem usar. Então, 38% das iniciativas, de fato, usam a carta como a definição de negócio de impacto, e 53% usa uma definição própria. Tá. Então, é um número que ele é positivo no sentido de mostrar que teve uma evolução, mas deixa claro ainda essa questão de que uma maioria ainda usa uma definição própria de o que entende por negócio de impacto, né? E dentro disso, um dos eixos é uma visão de se pode-se ou não distribuir dividendos, né? Então, sim, até pela linha do que o Yunus prega, até explicando para todo mundo, né? A carta de princípios de negócio de impacto,
ela deixa isso como uma questão em aberto, então de que os negócios podem ou não distribuir dividendos, e a linha que se segue, né, como o do Muhammad Yunus, defende que o lucro deveria ser reinvestido 100% no negócio, né, que não deveria ter distribuição de dividendos. E aí, olhando para as iniciativas do Guia 2,5, 85% acredita que pode se distribuir dividendos e só 15% acredita que não tem que ter distribuição. E aí, na visão aqui do Quintessa, a gente viu esse número como positivo, no sentido de que a gente acha que isso pode ser muito importante para atrair capital para o setor. Então, para mostrar para investidores que tem retorno, né? Podendo-se distribuição de dividendos é um campo de não só gerar impacto, mas também de ter retorno positivo em termos financeiros. Isso é uma questão, acho que muito discutida nesse cenário, né? Porque muita gente, enfim, até mesmo investidor, quando olha negócio de impacto, ele acha que ele não vai ter retorno. Ele acha que é quase a filantropia, né? Eu acho que essa é uma questão. Eu acho que está um pouco quase que explicado, mas eu vou te perguntar isso. Por que 2,5 o nome, né? E se esse termo ele está bem assimilado pelo mercado, porque eu acho que ele é muito explicativo, pelo menos para nós que estamos aqui nesse cenário. Não sei se para o empreendedor ou para o investidor, né? Bom, 2,5 ele vem, é uma expressão que se refere à junção de características do segundo setor e do terceiro setor. Então, tradicionalmente, né, primeiro setor a gente está falando do governo, segundo setor a gente está falando das empresas e terceiro setor a gente está falando das ONGs, né, das organizações não governamentais. E quando a gente fala 2,5, a gente está falando de organizações que eles têm ao mesmo tempo características do segundo setor, então da busca pelo lucro, né, de operar com modelos de negócio que se sustentam a partir de produtos e serviços, né, numa lógica de mercado, e também de características do terceiro setor, que é ter o impacto positivo como objetivo principal da organização. Então, a gente quis chamar de Guia 2,5 até para... É um guia, de fato, para quem quer navegar nesse setor, né? Então, entender quem que são os atores, quais são as iniciativas, o que cada um faz, o que existe já para dar apoio para o empreendedor. E até a gente teve um feedback muito legal nesse sentido, tanto de pessoas que estavam estudando o campo, como de empreendedores que falaram: puxa, eu tinha acabado de aprender o conceito, estava com receio de me posicionar dessa forma e ser mais solitário, mas depois que eu vi o guia, eu percebi que, puxa, já existe aqui no Brasil um universo focado em ajudar esses empreendedores. Então, isso para mim até me ajudou a querer me posicionar mesmo como um negócio de impacto. Legal isso. E o que a gente viu, assim, do que você falou de como que é a assimilação no mercado, sendo bem sincera, muitas vezes quando a gente fala, a gente até antes aqui no Quintessa usava o termo de negócios sociais, a gente falava que a gente era uma aceleradora de negócios sociais. Depois de todo esse movimento da força-tarefa, que se cunhou essa definição de negócio de impacto, a gente passou a utilizar a definição de negócios de impacto, entendendo que negócios sociais hoje, para a gente, se aproxima da definição do Yunus, né? Então, na lógica de não poder distribuir dividendos. Mas o curioso, o porquê eu estou contando isso, quando a gente falava que era uma aceleradora de negócios sociais, muitas pessoas falavam: ah, sei, puxa, tem uma ONG lá perto de casa. E a gente: não, peraí, é diferente, são empresas. Exatamente. E tal. Então, era uma coisa em que as pessoas achavam que elas entendiam o que era o conceito. Quando a gente começou a usar negócio de impacto, pelo menos as pessoas perguntam, assim, elas olham com uma cara e falam assim: ah, mas o que são os negócios de impacto, né? E eu acho que o 2,5 ele tem esse fator também, de que ele desperta nas pessoas a curiosidade de querer entender o que isso significa. Então é legal, na verdade, porque é uma oportunidade de conseguir contar o que é o conceito, contar que existem empresas que são lucrativas e que geram impacto social, ambiental relevante, sem as pessoas baterem o olho e já acharem que sabem o que significa, né? Então, talvez se o nome tivesse sido
guia do impacto, as pessoas iam achar que era, sei lá, poderia ser um guia das ONGs, por exemplo. Então, esse Sim, sem nome dúvida. pra gente, a gente cada vez mais pessoas conhecem, né, o setor o termo 2,5, mas pelo menos para quem não conhece, ele é bom por fomentar essa curiosidade do outro lado. Ô, Ana, e eu sinto um pouquinho, tá? Essa pelo menos é a nossa percepção. Que os negócios de impacto eles estão sendo descobertos, né? O termo, pelo menos, está sendo descoberto no Brasil. Apesar de ter muita gente falando disso há muito tempo, parece que agora está sofrendo a coqueluche disso. Vocês sentem que hoje a gente está vivendo um momento de overdose dessas ofertas de programa de aceleração do negócio de impacto, ou você acha que ainda tem muito a se caminhar? Eu dividiria minha resposta em 2 eixos. De um lado, eu acho que não temos overdose, porque até uma coisa que o guia mostra é que tem espaço para, por exemplo, quando a gente olha para uma questão de estágio dos negócios, tem um super espaço para programas que olhem para estágios mais iniciais, então para o estágio 1 e 2, por exemplo. Se você for olhar pela quantidade de iniciativas, tem uma baita oportunidade de se criar novos programas que olhem para esse estágio. Ou quando você for olhar para o tipo de suporte que é oferecido pelas iniciativas, você vai ver que, por exemplo, sei lá, uma questão de oferta de espaço, por exemplo, para os empreendedores, ou questões que olham para o desenvolvimento pessoal do empreendedor, tem sim espaço para se criar iniciativas olhando para esse tipo de suporte. Então, de um lado, eu acho que não estamos num momento de overdose, né? Como você falou, de programas de aceleração. Mas, de um outro lado, eu acho que tem um grande espaço, primeiro, para os programas refinarem e trazerem mais clareza para o que é sua proposta de valor. Então, eu acho que tem um lado bom disso. Então, a exemplo, por exemplo, do Quintessa, né? Aqui no Quintessa a gente tem programas que são super personalizados, então a gente não monta turma, né? Cada negócio que a gente acelera, a gente monta uma equipe responsável pelo negócio. Toda semana, um dia por semana junto com o empreendedor, então não é nem toda semana, é 8 horas por semana junto com o empreendedor. São programas com começo, meio e fim, então o mais curto de todos tem 4 meses, que é focada em validação de modelo de negócio. Mas o nosso programa de aceleração, que olha para estruturar e crescer os negócios, tem 1 ano. Então, nisso a gente, até dentro do nosso próprio portfólio, cada solução é focada em uma necessidade específica do empreendedor. E isso foi um movimento que a gente foi amadurecendo ali ao longo porque já tem 8 anos, né? Então, faz 9 anos agora, em 2018. Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu a refinar e aprender a explicar para o empreendedor quando ele deveria ou não vir para o Quintessa, né? E eu acho que isso é uma lição de casa que a gente fez dentro de casa e que outras organizações estão fazendo também, que é um espaço para se expressar com mais clareza. Então, a história do guia, que a gente olhou e falou, o empreendedor deve achar que todo mundo faz tudo. Porque quando você olha a forma como é comunicado, então, todo mundo fala, eu faço mentoria, eu faço conexões e eu capacito. Parece que todo mundo faz a mesma coisa. Só que quando você vai ver no detalhe, puxa, um tem um mentor fixo, quinzenal, por 1 ano. O outro uma sessão de mentoria por mês, 3 vezes. Então, puxa, peraí, é outro nível de mentoria, né? Então, eu acho que tem esse espaço para também uma comunicação com maior clareza do que cada programa faz para tirar essa falsa impressão de que todo mundo faz tudo. Porque se você for ver no detalhe mesmo, hoje minha visão é que eles são, numa maioria, complementares do que concorrentes, né, os programas. E acho que um terceiro eixo aí do que você está dizendo, que vale a pena citar, também é um cuidado, assim. Tenho visto também algumas aceleradoras que nunca trabalharam com o tema, entrando agora para trabalhar com isso. E, por um lado, que eu acho que é super legal, porque ter mais players fomenta também, de alguma forma, que existam mais empreendedores de negócios de impacto. Mas, de um outro lado, acho que cai num risco de superficialidade, né? Então, acho que talvez um grande receio que exista, sabendo do quanto que o conceito dos negócios de impacto é, de fato, muito consistente, é que ele seja confundido com ondas como, por exemplo, a gente teve lá atrás de sustentabilidade, assim,
ter sido uma grande pauta, exatamente. e depois que caiu numa linha meio de greenwashing, sabe? De, então, tudo é sustentabilidade? Então, peraí. Então, eu acho que eu tenho um pouco desse receio, assim, desse cuidado no uso do termo, para que não se banalize ele. Então, acho que vale também esse cuidado para novos players de, se forem atuar no assunto, conseguirem também atuar nele com profundidade, com propriedade, sabendo orientar o empreendedor para que não se perca a qualidade dentro desses programas. O que você tem visto, o que o Quintessa tem visto aí como de inovação dentro desse campo de inovação, em termos de modelo de negócio, modelo de receita, enfim, modelo de gestão, governança, enfim, etc. O que vocês têm visto como de cases assim interessantes? Legal. Acho que a grande parte dos negócios que a gente acelera, a inovação deles está muitas vezes em olhar para um nicho, na verdade olhar para um nicho não, né, mas um mercado que não estava sendo atendido, e eles passam a atuar nele, ou a grande parte deles, na verdade, foi inovar em modelo de negócio. Então, vou te trazer alguns exemplos. A For You Too é um case super legal que a gente tem dentro da aceleração do Quintessa. Eles começaram a aceleração com 100 alunos, saíram com 1.500 alunos. Fantástico. E a For You Too é uma escola de inglês focada no público de baixa renda. Então, quando eles começaram, a maior parte dos cursos de inglês custavam ali, e até hoje, na verdade, né, por volta de 250, 350 a mensalidade. E eles começaram cobrando R$55 por mês. Então, um curso que antes não era acessível para classe C, D, passou a ser acessível pela For You Too. E como eles fizeram para conseguir operar com esse preço, tendo margem de lucro, né, e parando de pé como empresa, foi trazendo professores intercambistas para dentro do modelo. Legal. Então, fecha muito a conta, porque para o professor intercambista, ele estava acostumado a pagar para fazer o intercâmbio como uma experiência social. Então, ele deixa de pagar e ele começa a receber da For You Too. Então, nisso, para ele, ele já tem um grande incentivo para querer fazer parte. Para o aluno, muitas vezes, o curso que ele conseguia pagar era um curso de baixa qualidade, ou muitas vezes que o próprio professor não era fluente em inglês. Sim. E na For You Too ele vai ter o professor que é fluente, porque é nativo, né? O professor que tá vindo da Austrália para vir dar aula com ele. Então, tem uma questão de que a qualidade do inglês sobe e traz uma questão também de intercâmbio cultural. Então, os professores contam, por exemplo, como que é morar na Austrália, que comida que eles comem. Então, pro público de baixa renda, que muitas vezes não saiu da cidade, acaba trazendo também uma visão cultural super interessante de aprender além do Brasil, né? E os professores também, eles ficam hospedados nas comunidades ali no entorno das escolas. Sim. Então, tem toda uma questão para eles de viver numa comunidade aqui no Brasil, gera renda para quem está hospedando. Então, ali a inovação veio em modelo de negócio, né, em pensar em trocar essa figura do professor tradicional da escola de inglês para conseguir operar num mercado que estava sendo desatendido, e num modelo de negócio que a cada novo aluno da For You Too é uma nova mensalidade que eles estão ganhando, e é uma pessoa que está tendo acesso a um ensino de inglês de grande qualidade, né? Acessível e de grande qualidade. E como a For You Too tem outros exemplos, a Tá Na Hora também é uma startup super legal de educação, de saúde, que a gente acelerou, também chegou com 10 mil vidas, saiu com 100 mil vidas sob gestão, legal. Então uma aceleração super legal também. E a questão da Tá Na Hora é que eles inovaram na forma que estava sendo oferecida para tanto educar as pessoas, engajar elas em comportamentos mais saudáveis, como também fazer o monitoramento da população. Então, vamos supor que eu faça parte de um plano de saúde, eu tenho diabetes. Então, o plano de saúde compra o programa da Tá Na Hora, oferece para mim, e aí, vamos supor, meio-dia eu recebo ali um lembrete de, puxa, Ana, não coloque açúcar no seu suco, isso pode fazer mal.
às 8 da noite eu vou receber uma mensagem perguntando como eu tô me sentindo de 0 a 10, eu respondo 0. Pergunto se eu tô tendo tremor, eu digo que sim, e na hora dispara pro meu plano, vai mandar uma ambulância pra minha casa. Tá, legal. Então, tem uma questão de impacto não só em engajar um comportamento mais saudável, mas também ele já tem vários casos de conseguirem evitar crises, né? Como esse caso, deu contacto sentindo um tremor, por exemplo, e isso é um sinal de crise, não vai esperar o caso ficar mais grave para eu ir para o hospital. E é uma inovação porque, no fundo, eles trouxeram tecnologia para o modelo de negócio. Então, isso hoje era feito no 1 a 1, ia ser a cada 3 meses que alguém do plano ia me ligar para saber como eu estava, ou ninguém ia me ligar, na verdade, ia ser só no momento de crise que o plano ia saber. Sim. E eles trouxeram tecnologia, então um programa roda tanto por SMS quanto por chatbot, então tanto para quem tem smartphone como para quem ainda não tem, e consegue chegar em regiões que são ou quase como inacessíveis, né, presencialmente, ou que não acabam tendo um contato muito distante dos planos. Então são, na verdade, 2 exemplos de educação, outro de saúde, mas a inovação que eles trouxeram foi, de fato, em como eles, um com tecnologia e o outro pensando nessa figura do professor, mas são grandes inovações de modelo de negócio mesmo. Ana, adicionando só uma pimentinha nessas suas respostas, você tem visto mais que o perfil do empreendedor ele tem mudado? O que eu quero dizer? Antigamente a gente tinha muito... O empreendedor ele era o homem branco, classe média, e você está dando exemplos aí de negócios de impacto que com certeza não é esse perfil, né, do empreendedor. Você tem visto muito o crescimento disso? Como que você vê? Na verdade, acho que quando o Quintessa começou, então, Quintessa começou em 2009, né? Mas vou pensar, 2012, quando eu me juntei ao Quintessa, tinha bastante de um perfil que era um empreendedor, que ele tinha pensado em empreender no terceiro setor, ou muitas vezes ele tinha empreendido no terceiro setor, e aí ele chegava muito com o viés de, puxa, mas eu não quero só gerar impacto, eu também quero ser sustentável financeiramente. Então era quase como uma migração do terceiro setor para o 2,5. Uma mudança clara que a gente viu ao longo desses anos foi de aumentar a quantidade de pessoas que já saíram da faculdade querendo empreender um negócio de impacto. Então, isso... já... Pessoal mais novo e deixando muito claro como tem ali uma quebra de mindset mesmo, sabe? A história do ou o dinheiro ou o impacto já vir diferente para as pessoas que estão já querer começar a empreender um negócio de impacto, ou muitas pessoas do mercado também, então que tinham trabalhado numa carreira aí mais corporativa, de olharem e falar assim, agora eu quero usar meus talentos para gerar algum impacto positivo. Então, foi até o momento... Isso tem variado, né? Mas, assim, há 3 anos, a grande maioria dos empreendedores que a gente estava acelerando tinha uma média ali de 25, 30 anos. Mais recentemente, a média está mais perto dos 40 e tantos, 50... Nossa! E a gente começou a ver que é esse público de mudança de carreira. Então, de olhar e falar, empreendi em outra coisa, ou estava no mercado, em grandes empresas, e agora eu quero empreender um negócio de impacto. Então, tem mudado bastante o perfil em relação ao momento de vida. Em relação a gênero, hoje a gente tem mais homens mesmo, que a gente acelera. E, puxa, acho que é isso. A gente poderia ficar 1h30 discutindo sobre isso, né? São questões de outros fatores que acabam influenciando nisso. A gente tenta, de alguma forma, também estimular que tenham cada vez mais mulheres no portfólio. Esse semestre, inclusive, entraram várias empreendedoras dos nossos programas. A gente ficou super feliz com isso, mas acaba sendo quase como que um elemento de sorte para a gente, porque... Nossos critérios de seleção, que a gente tem 3 pilares, né, de seleção,
A gente olha muito mais para se o impacto é relevante, qual que é o perfil da pessoa, qual que é o potencial daquele negócio, do que algo em relação ao sei lá, gênero, por exemplo. Então Que é o que a gente deveria fazer, acho que para tudo, né? Na verdade, essa é uma outra grande boa opção, mas a gente resolveu ser fiel aos parâmetros que a gente entende que falam alto sobre o quanto que o negócio vai ter potencial e o quanto que a Quintessa vai conseguir, por meio dos negócios, gerar um impacto relevante na sociedade. Então, por isso que a gente sempre comemora por aqui quando chegam mulheres no nosso processo de seleção e quando chegam também empreendedores de uma variação também em termos de diversidade de racial, de origem socioeconômica, qualquer tipo de diversidade que a gente consiga trazer para dentro de casa também. Legal. E Ana, para a gente fechar aqui então esse bate-papo, o que o Quintessa vê como os próximos passos do guia? Como que vocês vê o futuro desse tipo de iniciativa? O que você pode adiantar para a gente? Bom, o guia ele na verdade é um instrumento ele é mais um instrumento, né, porque a Quintessa está a serviço dos empreendedores de negócios de impacto. Então, a gente criou ele em 2015 com a hipótese de que ele poderia ajudar os empreendedores e, inclusive, quando a gente lançou em 2015, as pessoas perguntavam o que o guia ia ser, a gente falava, não sei. Se ele for útil, ele vai virar algo. Se ele não for útil, a gente simplesmente tira ele do ar e vai fazer outra coisa que seja mais útil para os empreendedores. Então, a decisão de fazer uma nova edição veio depois que a gente atingiu esses mais de 2.000 downloads e viu que, de fato, ele estava agregando valor. Então, quando a gente foi fazer essa última edição, inclusive, a gente fez uma pesquisa com os leitores, né, com quem tinha utilizado o guia, e a gente recebeu das sugestões mais distintas, desde vocês deveriam não olhar só para negócios de impacto, mas para impacto. Então, vocês deveriam incluir quem está ajudando as ONGs também. Recebemos sugestões proposto que era... Vocês não deveriam olhar só para negócios de impacto, mas negócios, então colocar qualquer tipo de aceleradora. Tinha sugestão para a gente não ficar só online, mas ir para offline, sugestões para fazer websérie. Então, na verdade, ali, quando a gente fez a pesquisa, foi um exercício de voltar ali para a essência e falar, bom, mas o que ele é? Putz, ele é um instrumento para o empreendedor conseguir encontrar as iniciativas, entender o que cada um faz e qualificar a decisão dele e trazer eficiência para o ecossistema. Então, a gente meio que voltou às origens para decidir essa nova edição, como ia ser essa nova edição. Então, acho que assim, próximos passos óbvios do guia é atualizar ele. Por ele ser hoje online, isso está super vivo. Então, até hoje em dia, tem um questionário já aberto por lá, que as novas iniciativas podem se inscrever e a gente subir elas online. Então, ele fica atualizado o tempo todo. E eu acho que passos além da atualização dele, a gente vai ter clareza pelo feedback dos empreendedores. Então, a gente tem uma hipótese de fato, trazer ele para offline. Então, traduzindo o que seriam, por exemplo, encontros entre os empreendedores e os atores que estão lá, ou mesmo ações para estimular o intercâmbio entre as iniciativas que estão lá. Mas hoje, sendo bem transparente, isso são mais hipóteses. A certeza que a gente tem é que o guia, a ideia é atualizar ele e ouvir o que os empreendedores têm a dizer. Então, a resposta vai ser mais por a gente entender o que pode ser útil e o que também vai ser complementar. Eu até contei no começo, né, que a ideia do guia, ela existia desde 2013, que foi só 2015 que a gente resolveu fazer, e o motivo de ter ficado na gaveta por tanto tempo foi porque a gente assistia algumas novas iniciativas no campo e falava, puxa, acho que não é papel do Quintessa fazer isso. Talvez a gente deva esperar que outro ator lidere esse movimento. Então, na verdade, foi 2015 que a gente falou, não, vamos puxar essa briga pra gente e vamos fazer isso acontecer de fato. Então, acho que tem um pouco da resposta do futuro do guia que está aí também. Acho que é entender o que vai aí ao longo dos próximos meses e anos surgir de iniciativas que possam já atender as necessidades que existem hoje e aquelas que
necessidades que continuarem relevantes, a gente pode olhar para suprir elas por meio do guia. Legal. Ana, queria agradecer sua participação. Eu acho que foi um bate-papo super legal. Acho que o mercado, o guia, são seres vivos, enfim, a gente não tem como definir tão preto no branco esse futuro. Eu acho que o que você falou é perfeito. E, enfim, mais uma vez queria agradecer a sua participação. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, um prazer participar. E, bom, para qualquer um que tenha se interessado pelo bate-papo e queira saber mais sobre negócios de impacto, sobre aceleração, sobre o setor 2,5, portas sempre abertas aqui no Quintessa para conversar com vocês. Obrigado, Ana. E você que está ouvindo esse podcast, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!